Boa noite, meu caro. Boa noite. Tá me Como é que ouvindo está? bem? Estou ouvindo bem, desculpa, eu apertei aqui errado. E a gente está agradecer, né, a sua presença. A gente conversou aí faz o quê? Umas 2, 3 semanas sobre um assunto mais voltado para a parte microbiológica, né, do câncer e o microbioma de uma maneira geral. A gente tinha combinado que a gente ia fazer o segundo tempo, né? Daí eu falei assim, então você vai dever uma visita lá no meu perfil para a gente conversar mais sobre a parte clínica, né? E então já queria aproveitar para agradecer também as pessoas que estão entrando, né? A gente vai deixar essa live gravada aqui no IGTV. E Eurípides, né, para a gente iniciar, queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, da tua especialidade médica, da tua atuação profissional, para o pessoal que está aqui, que talvez não te conheça, entender um pouquinho mais do teu trabalho. Pronto, bora lá. Meu nome é Eurípides Barçanufo, eu sou mineiro de Uberlândia, fiz minha formação na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, fiz cirurgia geral no Servidor Municipal de São Paulo e fiz a proctologia na Universidade Federal de Uberlândia, o R3, né, o terceiro ano de proctologia. Depois tive que largar no começo do R4, mas que no fim das contas eu retomei a proctologia, eu nunca parei, né, mesmo ao largar a residência. Eu fiz a pós-graduação do Sírio-Libanês de proctologia, sou professor de colonoscopia para médicos e hoje em dia o Papo de Reto nasceu aí da necessidade da divulgação, da prevenção do câncer coloretal. E sempre que me chamarem para falar desse tema, eu estou totalmente disponível. Hoje moro em Brasília, atuo aqui em Brasília, faço a parte de videocirurgia, de cirurgia orificial, de colonoscopia, e estou enveredando na gastroenterologia funcional e nutrigenômica, que é uma pós-graduação da doutora Denise de Carvalho, que eu tenho a honra de ser da primeira turma, e também estou fazendo pós-graduação em nutrologia pela USP de Ribeirão Preto, também EAD. É extremamente interessante, né? Você também faz, acho que você fez o curso do professor Murilo Pereira, de modulação intestinal, né? Eu estou no nível 2, no nível Eu, 2 do curso dele. eu também estou no nível 2 esse ano, infelizmente não vai ter o evento, que seria ano passado foi em Brasília, esse ano ia ser em Brasília também. Você estava ano passado no evento lá em Brasília, no Teatro Positivo? Não, é porque eu ainda era da turma 1, né? Só podia fazer quem tinha terminado já. Ah, tá. E eu Pois é, porque terminei. assim, eu não lembro de ter visto você lá, eu estava lá, né? Esse ano eu ia de novo, mas infelizmente foi cancelado. Foi muito bom o evento. Mas, Eurípides, é muito legal ter você aqui e é interessante esse teu relato, né? Porque dá para ver que você é um entusiasta dessa atividade, né? Dá para ver pelos teus posts, pelos teus vídeos que eu tenho acompanhado. E eu acho que esse assunto nunca, não que ele não seja importante, mas ele nunca foi tão atual, né? Em virtude do mês de setembro. E assim, para a gente começar com uma curiosidade, né? Eu não sei se você tem a informação sobre o caso desse ator que é o Chadwick Boseman, né? Que morreu de câncer de intestino, porque diz que ele estava com esse diagnóstico já há 5 anos, né? E ele vinha lutando. Você tem mais informações? Isso mais assim a nível de curiosidade, especificamente do caso dele? Então, eu sei que ele guardou segredo até o último minuto mesmo, foi só após a morte que a mídia ficou sabendo, né? E por ser muito jovem e provavelmente descobriu esse câncer muito avançado já, que porque o câncer de colo é um câncer que, se você descobre ele inicialmente, as chances de cura são altíssimas, né? Então, com certeza, ele já descobriu avançado, fez a quimioterapia, que também o tumor de cólon, diferente de tumor em outros locais, ele responde muito bem à quimioterapia, as metástases, que são os filhotinhos, né? E para o pessoal entender que mesmo com todo o dinheiro dele, toda a tecnologia que tem nos Estados Unidos, ainda mata. Então, o mais importante é prevenção e descobrir o mais cedo possível para evitar o mesmo desfecho que ele teve, né? E ele foi um herói, né? Porque ele gravou fazendo quimioterapia. No final da vida,
o pessoal, os fãs via ele bem emagrecido, eles estavam achando que ele estava emagrecendo por querer para fazer um personagem num próximo Uhum. filme. Mas na verdade já era a doença, né, acometendo ele. E eu sei que ele deixou uma quantidade considerável aí de verba para pesquisas na área, né, que também mostra aí a pessoa diferenciada que ele era, né? E é interessante porque nesse momento a gente fica sabendo das histórias, né? Ele, para poder fazer a faculdade, quem pagou a matrícula dele foi o Denzel Washington, né? Que nem sabia que ele ia ser famoso, né? Então, ele tem lá uma verba que ele destina para ajudar as pessoas que não têm condições de fazer a faculdade, porque as pessoas reclamam muito do ensino superior no Brasil, né? Mas a gente tem um ensino superior de extrema qualidade e gratuito. Lá fora você tem um ensino superior excelente, mas é que é muito caro, né? O pai, quando tem um filho, ele já começa a economizar, já faz uma poupança, porque o sonho dele é que o filho possa cursar uma faculdade, né? Então, assim, eu tenho que começar a economizar há 18 anos, para quando ele chegar por volta dos 18 anos, eu tenha condições de colocar ele numa faculdade, né? Então, acho que isso também é Exato. extremamente interessante. Mas antes da gente falar assim, mais especificamente do câncer coloretal, né? E você falou dessa questão da gastroenterologia que você está estudando, da nutrologia, da medicina integrativa, né? Fala um pouquinho mais dessa questão da modulação intestinal, da questão da alimentação, porque assim, a gente vê o câncer como um processo final que você tem uma determinada genética e que isso é um decreto final, você não pode fazer nada, e isso você já está pré-determinado. A gente sabe que não é bem assim. Você acabou de falar que tem tratamento, mas não só isso, né? Você tem essas estratégias alimentares, a qualidade da alimentação, a qualidade de vida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, vamos lá. O pessoal tem que entender que genética não é certidão de que vai ocorrer, tá? O que pesa é a epigenética. E o que molda a nossa epigenética são os nossos hábitos, condições de vida, alimentação, sono, estresse. Acho que no global é isso mesmo. A gente consegue silenciar alguns genes, mesmo que você tenha genes propícios para uma determinada doença, com essas mudanças de hábito você consegue calar aquela doença. Eu não preciso ir muito longe. Minha família, eu tenho pais e avós todos diabéticos, hipertensos, com problema de tireoide. Teoricamente, se eu seguisse o caminho que eu estava seguindo, com a mesma alimentação deles, com o mesmo estilo de vida deles, esse seria o meu destino também. E muitos da gente acaba aceitando, fala, minha mãe tem, eu vou ter também. E não é assim, você consegue modular isso. Isso entra o que você disse na modulação intestinal. Modulação intestinal nada mais é do que mudanças de hábitos, alimentação, multidisciplinar, tá? Um nutricionista junto comigo. Tem alguns nutricêuticos que a gente chama, que são específicos para modular essa microbiota, que aliado a tudo isso que eu te falei, a gente consegue deixar esses genes caladinhos. E é engraçado que um dos efeitos colaterais, entre aspas, da modulação intestinal é o emagrecimento. Que a pessoa emagrece e fala, doutor, eu não estava nem buscando isso. E olha só que efeito colateral interessante, né? Mas um emagrecimento saudável, né? Exato, emagrecimento saudável, baseado em alimentos com densidade nutricional, diminuir alimentos que têm mais energia do que nutrientes. Então, na verdade, o que eu faço é uma reeducação. Vamos dizer, eu costumo falar, quando a gente peca na ignorância, tem um peso, mas quando você já peca sabendo, o peso é outro. Então, eu realmente coloco a informação na mão desse paciente. Legal. E assim, agora falando mais especificamente do câncer coloretal, né? Eu peguei dados de 2018, dados do Instituto Nacional do Câncer, eles dizem que o câncer coloretal é o segundo que mais mata no Brasil. Né? E em 2018 foram 19.603 óbitos registrados pelo câncer coloretal. Né? Você já falou que é um câncer que é tratável, desde que descoberto precocemente. E até eu queria, falando do caso do ator, né, o que eu li que esses cânceres normalmente estão associados com pessoas com mais de 50 anos, mas quando ele se manifesta precocemente, muitas vezes ele é mais grave.
né? Eu queria que você confirmasse isso. Mas o que eu acho que é interessante também você falar para o pessoal é quando que a pessoa, porque muitas vezes ele é silencioso, mas quais sinais e sintomas que a pessoa possa manifestar que possa dizer assim, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso ir no médico, eu preciso investigar. Quando que ela tem que ligar um sinal de alerta? Pronto, são vários frentes, assim, eu vou abordar todas com você. A questão ele, quanto mais jovem, mais agressivo, sim, até porque a gente não está desconfiando num paciente jovem que ele esteja com esse tipo de câncer. Quando desconfia, o negócio já está avançado. Por isso que, tendo um primeiro caso índice jovem, todos os parentes de primeiro grau dessa pessoa têm que fazer uma colonoscopia a partir de 10 anos antes do caso índice. Vou te dar um exemplo. Ele provavelmente descobriu o câncer dele com 39 anos. Então, todos os parentes de primeiro grau dele têm que fazer a primeira colonoscopia aos 29 anos. E pode mapear doenças ligadas à genética, sim, porque aí é um câncer que está mais vinculado à genética e independente de hábitos também, tá? Então é um câncer que tem um peso genético, tem as síndromes cancerosas, que é o LINT1, LINT2. Então, nesse caso, eu tenho que investigar em parentes de primeiro grau, não só cânceres de intestino, como cânceres que caracterizariam essa síndrome. Por exemplo, tireoide, investigar, fazer ultrassom de tireoide, mama. Então, é um pouquinho mais complexo quando a gente pega o paciente jovem com esse câncer, tá? Então, com certeza, todos os parentes de primeiro grau dele vai ter que investigar. E, nesse caso, pegar essas pessoas de primeiro grau também e fazer um mapeamento genético para saber o grau da tendência dele ter aquela doença ou não. Aí entra muito o caso famoso daquela atriz que tirou as mamas porque sabia que tinha Angelina os Jolie? cânceres. Isso, ela sabia que tinha o gene. Ela era homozigota para aquele gene ali, que só de um você já teria a chance de ter um dos alelos, você já teria a chance, ela tinha os dois. Então ela não quis pagar para ver, ela preferiu tirar a mama, né, de antemão. Aí entra os estudos genéticos que estão ajudando, né, aliados aí a gente a descobrir mais cedo esses cânceres. Mas a grande maioria da população é a partir dos 50 anos, mas a gente tem baixado para 45 anos uma primeira colonoscopia num paciente assintomático. Aí você me perguntou a questão dos sintomas de alarme, né? Quanto mais próximo ao ânus for esse câncer, mais sinais ele vai me dar. Porque o paciente vai sangrar, o paciente pode ter dor, porque a terminação nervosa ali é um pouco diferente. Então esse paciente vai acabar procurando um pouco antes, a gente vai descobrir ele um pouco menos avançado, tá? Quanto mais distante da borda do ânus, aí entra os tumores de cólon direito, são os chamados de o grande farsante, que eles dificilmente dão sintomatologia, tá? Quando dão é porque já estão muito avançados e geralmente cursam com anemia, inapetência, perda de peso, mal-estar estranho, e que a pessoa vai investigando, vai no hematologista, vai em outros especialistas, e até que chega num ponto que alguém pede uma colonoscopia e está lá o tumor já invadindo aí, passando da camada muscular, né, da mucosa, que a gente já fala que é localmente avançado. E existem alguns exames laboratoriais que podem ser realizados nessa triagem? Pronto. O pessoal, vamos dizer, se eu estou numa comunidade um pouco mais humilde, que não tem muito acesso à colonoscopia, a gente pode lançar mão do sangue oculto nas fezes em 3 amostras, tá? Só que é um exame que dá muito falso positivo, tá? É um exame que pode dar falso negativo também. Então ele não descarta uma colonoscopia na idade certa. Mas para pacientes jovens, vamos falar assim, sem histórico familiar, que eu quero fazer só uma primeira triagem, ele vale a pena sim. Porque até doenças orificiais, uma fissura, uma hemorroida, pode dar sangue oculto positivo nas fezes e, na verdade, ser um problema orificial. E já vi muitos colegas fazer isso erradamente, de tentar fazer esse controle com os marcadores tumorais, que é o CA199,
CA-125, CEA, que é o cárcino embrionário, né, do fígado. Então, gente, esses exames são para a gente fazer segmento, quando eu já sei que o paciente tem câncer, ele já operou, já tirou, eu peço um no pré-operatório. Então eu tenho um patamar de quanto que está aquele CEA daquele paciente. Aí eu vou acompanhar esse paciente de 6 em 6 meses, dependendo de como tiver anualmente. Esse CEA começar a subir, opa, tem alguma coisa errada, tem filhote do tumor em algum canto aí. Aí eu lanço uma doscintilografia, alguma coisa para que geralmente volta no local, né? Localmente, vamos falar. Ou algum nódulozinho no fígado, que primeiro ponto de metástase é o fígado, né? O segundo ponto de metástase é o pulmão. São os órgãos mais acometidos por filhotinhos desse tumor, né? E uma cirurgia bem feita, seguida de uma quimioterapia. A quimioterapia a seguir é para matar esses filhotinhos microscópicos que porventura estejam escapando ali da cirurgia. Por isso que é um câncer que é muito curável, né, hoje em dia. Que as medicações quimioterápicas, elas têm um efeito grande, sim, para matar esses filhotinhos. Eu até ia lhe perguntar com relação a esses marcadores, né, tumorais, que aí eu faço uma meia-culpa, né, porque eu estou no laboratório de análises clínicas, porque o nome deles já está errado, né? A gente acaba levando a informação e a gente recebe a informação assim, né? Eu tinha dentro da disciplina, na disciplina de imunologia clínica, a gente tem uma matéria que é marcadores tumorais. Por quê? Porque a gente usa a ELISA para fazer essa determinação. Mas, na verdade, o único marcador tumoral que funciona um pouco para diagnóstico, um pouco, é o PSA. Né? Porque os marcadores tumorais é para quem já tem o diagnóstico, tem o segmento. Mas até quando o médico pede, pô, mas eu fiz um marcador tumoral, não deu nada. Né? Então, assim, são exames que tem, como qualquer outro exame, né? Tem uma indicação, mas eles são colocados para o médico e até para o paciente, né? Para o leigo, de maneira errada. Né? O nome dele já está errado. Marcador tumoral, né? Seria um segmento, né, de um processo tumoral, como você bem falou. E eu acho interessante te perguntar também, porque assim, a gente falou de próstata, né? Então, muitas vezes o homem tem aquele preconceito de ir no médico, né, fazer o toque retal, né? Fala um pouquinho mais da colonoscopia e desmistifica um pouco, porque as pessoas assim têm receio, têm medo, né? Como é que funciona? É tranquilo? Fala um pouquinho mais sobre a colonoscopia. Vamos lá. É até interessante isso que você falou do urologista e do proctologista. Eu fiz uma live recente, que é a confusão que o pessoal tem mesmo. Mas eu costumo falar que todo homem, a partir dos 40 para proctologia, tá? Dependendo da sua idade também, da sua raça, né? Os negros têm uma chance maior de ter câncer de próstata, tudo. Todo homem tem que ter um urologista de confiança e um proctologista de confiança para acompanhar para o resto da vida, tá? Então, não se inventou nada melhor do que a colonoscopia para prevenção de câncer coloretal. Esses dias vieram me questionar, doutor, e a colonoscopia virtual? Colonoscopia virtual, ela não vai ver lesões pequenas, que com a colonoscopia bem feita eu vejo, tá? Porque tem a reconstrução do equipamento, aquela coisa toda, né? Feita, fora o trabalho que dá para colocar contraste pelo reto. Eu acho que assim, pondo na balança, ainda não, a tecnologia pode até chegar lá, mas ela não substitui uma colonoscopia bem feita. Para que eu peço uma colonoscopia virtual, que é a reconstrução tomográfica do cólon, tá? Para o pessoal entender. Uma tomografia destinada a ver o cólon e tentar ver a mucosa dele. Pacientes que têm um risco grande para colonoscopia. Mas tem risco colonoscopia, doutor? Tem. É um risco controlado, que a gente fala, né? É um exame que é feito sob uma sedação profunda, para o paciente não ter dor. Então já vou monitorizar o paciente, né? Já tem esse porém. O preparo desidrata bastante, então aí vocês já vão encaixando quem aí? Os idosos, né? Desidratar, sedar profundamente. E o próprio fato que com o colonoscópio eu insuflo o ar lá dentro, o ar distende a parede do cólon, dá um reflexo do nervo vago, já dá uma bradicardia também. Então, no meu consultório, na minha clínica, o
paciente acima de 65 anos, eu só faço colonoscopia mediante um risco cardiológico. O cardiologista me dá um laudo, dependendo desse laudo, eu falo, ó, você não tem condição de fazer esse exame, então, pela sua idade, e vamos supor que uma lesão muito pequena que passasse batido numa colonoscopia virtual para esse paciente, até ela virar um câncer que vai matar esse paciente, vai demorar 10, 15 anos. Às vezes não é nem a sobrevida desse paciente. Aí sim, eu faço uma colonoscopia virtual nesse perfil de paciente. Só para entender um pouquinho. Riscos da colonoscopia, tanto que eu faço um termo de consentimento, o paciente assina, está tudo escrito ali, tudo o que pode acontecer com você na colonoscopia. É igual você ler a bula de um remédio. A bula do remédio vai te falar tudo que pode te causar aquele remédio. Teve paciente que desistiu, falou, doutor, eu estou lendo isso aqui, eu não quero fazer o exame, não. Tudo bem, não faça o exame, volte no seu médico, conversa com ele, que você leu o termo, tranquilo. Nada ninguém vai te impor isso goela abaixo. Gente. A gente tem o livre-arbítrio para isso. Chance de perfuração é pequena, na mão de um colonoscopista experiente praticamente nula, mas nada na medicina existe isso, nem nunca, nem sempre. Vamos supor que você tem uma endometriose que está causando uma retração no seu cólon, o colonoscópio entra, aquela retração é tracionada, pode rasgar o seu cólon. Então, gente, tudo é relativo, tá? Só que, na literatura, o risco de uma perfuração é 1 em 1000. Então, é muito pequena, mas eu deixo meus pacientes cientes de todos os riscos. A Márcia Carvalho está perguntando se quem operou o coração pode fazer colonoscopia. Se o seu cardiologista falar que está tudo ok no risco cardiológico, sem problema nenhum. Eu recebi uma pergunta também, agora eu não lembro o nome, mas ela pediu para você relacionar o consumo de carne e o câncer coloretal. Tem relação? É mito? Como é que funciona isso? Essa pergunta é muito frequente, porque o pessoal sabe do meu estilo de vida, que eu sou meat-based diet, né? Eu como carne, eu acho que carne é importante para uma nutrição densa, né? Justamente para diminuir a quantidade de comida que você come, tá? Tem que pôr um porém aí da microbiota, que aí você vai me ajudar nessa parte. Vamos supor, você come carne, mas não está mastigando direito. Então já vai descer um pedaço grande de carne. Não está produzindo suco gástrico direito. Já não vai ajudar na hidrólise, na quebra daquilo ali. Vai descer um pedaço grande ali, mal digerido. Você não está tão bem nutrido, porque existe muito obeso desnutrido, tá? Isso aí é um mito aí que tem que cair, porque eles comem muita energia e pouca nutrição. Aí já, o que seu organismo sabiamente faz? Ele quer economizar energia, ele vai produzir menos enzimas digestivas. Produzindo menos enzimas digestivas, vai descer coisa mal digerida ali. Desceu coisa mal digerida ali, quem que vai comer? As proteobactérias. Então você vai ter uma disbiose por proteobactérias que vão produzir uma série de substratos ali, de substâncias que são péssimas para sua mucosa. Aí sim vai te predispor a um câncer, sim. Juntando aí com a pessoa que é obstipada, aquela massa ali de substância ruim vai ficar em contato com a mucosa há muito tempo. Então, realmente, você que tem uma dieta tal, que é uma dieta baseada em produtos alimentícios e não em comida de verdade, que não está digerindo direito, com certeza a carne vermelha, junto com esse carboidrato em excesso, vai ser um carcinogênio grande para você. Agora, numa pessoa que tem uma vida saudável, se alimenta bem, já está livre de desbiose, já pratica o mindful, já se alimenta direitinho, mastiga bem, produz bem enzimas digestivas, tudo, a literatura mostra um pequeno aumento, sim, para quem consome carne vermelha. Eu acho que é na ordem de 0,5%. Não sei se é nem risco relativo, alguma coisa assim. Porém, se você é uma pessoa que se cuida e vai fazer sua colonoscopia aos 45 anos de idade, mesmo sem sintoma, eu, Eurípedes, arco com esses 0,5% para mim. Mas eu estou ciente disso, entendeu? Então, cada um põe na balança para você o risco-benefício.
Você quer continuar comendo comida de lanchonete, é um pouquinho diferente do meu tipo de alimentação. E você falou que há um comprometimento genético, né? Então você tem a possibilidade, né? Quando tem parentes mais próximos que tiveram câncer intestinal, mas tem, claro, a questão ambiental, né? Do teu estilo de vida. Existe, assim, mais ou menos um percentual de associação ou não? Se assim, ó, a maioria do que eu atendo realmente tinha um componente genético associado. Eu posso te falar que acima de 80% é o câncer que a gente chama de incidental, que está relacionado a hábitos e estilo de vida, sim. Tá? Vamos supor, você tem um parente de primeiro grau que teve o câncer, mas ele teve aos 60 anos de idade. Ele está na curva normal da população. Vai aumentar um pouquinho o seu risco por ele ter? Vai, mas com certeza o câncer dele é incidental. Não é um câncer muito relacionado à genética dele. Então, é baixo. Os cânceres de envolvimento genético cólon-retal são bem baixos, sim. A maioria são hábitos e estilo de vida. E também outra coisa interessante, quando a gente fala especificamente do câncer coloretal, é que a gente sabe da associação de uma disbiose intestinal com uma maior predisposição a câncer de uma maneira em geral, né? Mas agora a gente está falando de uma disbiose e a gente está falando do cólon e a gente está falando do câncer coloretal. Então, existem bactérias que são biomarcadores, porque assim, aí a gente está falando de uma relação mais direta, né? Porque quando a gente fala da disbiose intestinal e outros tipos de câncer, a relação é indireta por várias questões que não vem ao caso a gente falar aqui, porque até a gente fez a live para conversar sobre isso, né? Mas e no câncer coloretal? Existe essa relação mais direta? E existem esses marcadores bacterianos que estão associados com o câncer coloretal? Então, igual a gente conversou na nossa live, e eu até tentei procurar na literatura alguma coisa a respeito, isso ainda está engatinhando em base aí, em banco de dados de hospitais grandes que lidam com câncer. Eles estão conseguindo fazer uma inter-relação, mas não tem como ligar como causa e efeito ainda. Isso aí vai exigir estudos a posteriori. Mas que as pessoas que têm o câncer coloretal têm um perfil bacteriano semelhante. Tem algumas bactérias ali que elas se repetem, né, nesses pacientes na proporção para gerar o câncer, né? Eu não sei te falar exatamente nomes de bactéria, tudo que isso é mais para você como microbiologista, mas eu vi até um estudo também do próprio Hospital do Câncer de Barretos, né, que até saiu numa revista grande aí, justamente fazendo essa analogia e partindo dali o que vai ser feito a respeito de outros métodos diagnósticos para justamente fazer essa previsibilidade ou não disso, né? Eu acho que o teste genético da microbiota que você faz, saindo desses estudos e me desenhando um perfil bacteriano específico num paciente jovem, vai me levantar a suspeita de fazer uma colonoscopia mais cedo nesse paciente que me mostrar esse perfil, né, Alessandro? Realmente, né? Acho que você falou tudo. É que a gente espera que pela localização dessas bactérias, a gente está falando de câncer coloretal, a gente consiga, né, ter um marcador mais preciso, porque aí a gente não tem ainda muito esses estudos de causalidade, a gente só tem estudos de associação. Estudos de associação, eles têm um valor bastante relativo, né? Porque é complicado se você não consegue achar uma relação direta, né? Só dizer assim, não, nesses pacientes eu fiz um estudo probabilístico e eu vi que realmente nesses daqui tinha mais determinados grupos bacterianos, né? Então, isso, por enquanto, porque assim, às vezes as pessoas, por que está demorando tanto se a gente já tem hoje a tecnologia, né? Porque precisa fazer estudo de corte, precisa pegar esse paciente e acompanhar ele, né? Nós vamos acompanhar esse paciente durante anos para verificar se realmente há algum tipo de mudança na microbiota que possa estar associada ao desenvolvimento desse processo tumoral ou como de qualquer outra patologia, né? E esses estudos, sem dúvida nenhuma, estão sendo conduzidos ao redor do mundo.
só que os resultados demoram para aparecer, né? Se a gente falar também dessa questão do sequenciamento das bactérias, que é bem recente, então a gente ainda vai levar algum tempo para ter umas respostas que são mais assertivas, digamos assim, né? Que possam funcionar de maneira mais prática para o clínico no seu dia a dia, como, por exemplo, no caso que você falou, então tem o biomarcador, aquele paciente jovem tem o biomarcador, né, bacteriano, então nesse cara aqui eu vou fazer. Eu vou pedir o exame para ver quem eu preciso fazer e quem eu não preciso fazer. Exato. Mas isso aí entra naquilo, Alessandro, que a gente bate na tecla, que o pessoal fica procurando meios para não fazer o básico. Que, se tiver um marcador desse, eu faço e vou continuar, não vou mudar meus hábitos de vida, e tem que bater na tecla no básico, que é evitar alimentos que são industrializados, que esses aditivos químicos são péssimos para o seu cólon, tá? Não tem para sua microbiota, para o seu cólon, tá? Eu tenho estudado, né, esses dias aí fazendo os posts sobre os adoçantes. A maioria ainda são estudos in vitro, em rato, tudo que já mostram fatores negativos para eles. Eu não vou esperar vir um estudo em humano para tirar isso da minha vida. Não tem porquê, a gente tem que acostumar com o sabor real dos alimentos. Um mito, entre aspas, tá? A questão das fibras. É relativo, tem gente que come pouca fibra, mas que está baseando a comida dela na comida de verdade. E aí ela vive bem, obrigado, o intestino funciona bem. Tem que ter em mente que se você tem o intestino muito preso, fica fezes ali por muito tempo, aquelas fezes que tem que ser mandada para fora, está em contato com a parede do seu colo, isso não está certo. Procure um especialista para te ajudar a evacuar com frequência, tá? Muita gente prefere o Band-Aid. O que é o Band-Aid para ajudar a maioria das pessoas a evacuar? Aí entra as fibras. Por isso que você vai nos profissionais, ele sabe que você não vai mudar hábitos, então ele vai, bebe água e toma fibra. Funciona para muita gente isso, porque a maioria está comendo o quê? Alimentos com farináceos. Os farináceos são carboidratos processados que tirou toda a fibra. Aí você dá uma fibra sintética para a pessoa, pronto, beleza, completou o que ela precisava, ela não quer emagrecer, não quer melhorar, e vida que segue. Na medicina a gente tem solução para tudo, até para quem não quer mudanças, entre aspas, radicais, né? Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Mas eu vejo que muitos profissionais, inclusive os profissionais médicos, eles apostam nessas estratégias, né? Até porque dá resultado mais rápido, é mais simples e é mais cômodo, né? E hoje a gente está vendo uma mudança, né, do perfil dos médicos, né? Que se chama, né? Se falar medicina integrativa, que é realmente não fazer isso que você falou, né? Eu vou dar a fibra, o paciente vai melhorar e tá tudo bem, né? Ele vai defecar como ele gostaria, não quer emagrecer, mas eu resolvi o problema dele, mas eu não gerei saúde. Exato. Você maquiou, que é o que a maioria dos medicamentos faz, é um band-aid, uma maquiagem. Aí eu finjo que te tratei, você finge que melhorou e tá tudo certo. E é esse tipo de medicina que nós estamos tentando mudar com a medicina integrativa, que nada mais é do que participar o paciente da mudança. A decisão é conjunta, não é mais eu te imponho e você faz e ponto. A gente tem que chegar num ponto em comum para que fique bom para nós dois, mas que na verdade que seja melhor para a sua saúde. Aí entra a lei de Pareto, Alessandro, que 20% de mudanças já pode gerar 80% de melhora num quadro. Então, você começa a mostrar para o paciente que ele consegue melhorar com medidas simples, ele empolga e ele vai sozinho. Aí é só alegria. E hoje tem mais uma coisa, né? Na era que a gente está vivendo, as pessoas têm a informação, né? Se a gente pegasse há 10, 15 anos atrás, as pessoas não sabiam. Hoje a pessoa chega lá no consultório, ela já está, por mais que seja um leigo, ele já pesquisou, ele já tem um monte de informações, ele já vai questionar, mas por que você vai me dar esse medicamento aqui? Não seria melhor mudar a minha dieta, né? Então, os pacientes estão cada vez mais empoderados, e isso é bom, né? Por quê? Porque ele faz parte do processo. Ele sabe assim, não é o médico que é milagroso, né? O nutricionista. Eles são importantes, mas quem vai fazer a diferença na vida dele é a própria pessoa.
Eu gosto desse tipo de paciente, Alessandro, que realmente questiona, que chega com a listinha na mão, que fala que já olhou no Google, porque esse é o paciente que vai me desafiar a buscar o meu melhor. Não vai ser simplesmente, se chegar num médico que ainda está dentro da caixinha, com isso, ele vai falar, não, é isso aqui, pronto, tome, tchau. Esse cara não volta nesse médico mais. E, com certeza, não dá mais para praticar. Aí já é uma crítica minha. Essa medicina que a gente tem praticado de plano de saúde, que eu tenho que atender 30 pacientes em 2, 3 horas, não dá para dar atenção para esse paciente. Eu tenho que fazer um meia-culpa aqui, porque eu ainda pratico um pouco dessa medicina, que eu estou na transição, mas muitos daqueles pacientes que eu vejo que eu consigo melhorar ele um pouco mais, eu falo para ele, ó, eu tenho o meu protocolo de modulação intestinal. Entra no meu Instagram, pesquisa, vê se é para você e me procura na minha clínica. Aí acabo ajudando mais pessoas, né? Mas, infelizmente, os planos de saúde estão aí para escravizar médicos, eles querem médicos mais mecânicos mesmo, que cara crachá, né? Que a gente fala, toma aqui, tchau, do que médicos que realmente queiram investigar a doença do paciente. Isso é uma burrice do plano de saúde, porque se eles, lá fora já estão vendo isso, os planos, né? Embasasse da prevenção, naquela medicina lá de baixo, eles, lá na outra ponta, o paciente ia chegar menos doente no fim da vida, vamos falar assim, e ia ser mais barato para o sistema deles. Mas eles são imediatistas, eles olham só o agora, eles não querem saber a longo prazo. Né? Na verdade tinha que mudar de nome, né? Deveria ser plano de doença, né? Porque ele é baseado na doença, ele não é baseado na saúde, né? Então toda a estratégia, toda a maneira de pensar a saúde está equivocada, né? Isso é que precisa ser revisto. E na sua área, Alessandro, não precisa ir muito longe não, você mesmo pode me falar. Um exame que me dá muita informação da microbiota é o coprológico funcional. E por uma questão financeira, a gente sabe que a maioria dos laboratórios grandes não quer fazer esse exame. Pelo trabalho que ele dá, né? E pelo retorno financeiro, que é um exame do que? De 1946, se eu não me engano? É antigo mesmo, muito antigo. Mas assim, o coprológico funcional tem vários problemas. Primeiro, a remuneração pelos planos de saúde é irrisória. Segundo, é um exame que não tem protocolo, não tem uma padronização. Cada laboratório faz do jeito que quiser. Né? Porque assim, você falar de uma glicose, de um hemograma, de um exame de urina, existe padronização. Você sabe, o laboratório vai mudar um outro método, mas assim, o exame é aquilo ali. O coprológico funcional, cada um faz, eu vou colocar isso, eu não vou colocar, né? Então, assim, os laboratórios que fazem um coprológico funcional de qualidade, do jeito que tem que ser feito, se torna um exame extremamente caro. Eu estive vendo aí, não vou falar nome, mas um excelente, que tinha zonulina, IgA, que tinha calprotectina, mas assim, excelente. Só que eu fui pesquisar, era em torno de R$1.000 esse exame. Só que assim, a questão do preço, né, eu sempre falo, preço ou valor, né, porque são coisas diferentes. A informação que ele vai dar ali, ele vai fazer você entender todo o sistema digestivo do paciente, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, às vezes, o barato sai caro. Você faz ali, né, que você falou, de um pesquisa de sangue oculto, que vai dar uma informação que é relevante, sim, mas está sujeito a vários interferentes, né? E aí você vai pegar aquele resultado, você não sabe se é verdade ou se não é, independente da qualidade do laboratório, não estou nem falando que o laboratório é ruim, absolutamente, é interferente, é limitação do teste. E você tem um coprológico funcional, até estão perguntando aqui, talvez você pode explicar um pouquinho melhor, né? O que é o exame coprológico funcional? Pronto. Ele vai me mostrar como é que está, basicamente, a sua digestão, se está sobrando alimentos, se tem amido ali, já está me mostrando que sua enzima do pâncreas não está legal, se tem restos de proteína. Ou seja, o pH, né, se está mais ácido, mostra como é que está o grau da disbiose. Então, é um exame que, com certeza, se eu estou pedindo, é porque eu já estou desconfiando que esse paciente tem um certo grau de disbiose. E ele vai me dar pistas de aonde eu vou agir primeiro para reequilibrar esse paciente.
Muitos a gente tem que entrar com enzima digestiva, o coprológico já mostra ali que a gente tem que melhorar ali a digestibilidade das coisas, né? Mastigação vai mostrar restos de alimento ali que mostra que a pessoa está comendo igual um pato, então está chegando coisa inteira lá embaixo. Então, assim, dá muita informação, gente, muita informação mesmo. E assim, o problema é que você, como prescritor, com certeza conhece isso, né? Você tem, às vezes, recebe exames que chegam a ser ridículos, né? Eu falei de um exame né, que tem todos os marcadores de inflamação intestinal, zonulina, calprotectina, enfim, mas tem uns assim que você olha e diz, não, isso aqui não vale nada, né? Por quê? Porque é heterogênea a qualidade. Você tem um que é excelente, mas tem um que o pessoal faz de qualquer jeito, baseado também nessa remuneração ruim que os planos acabam praticando. E aí eu acho que é melhor, né? Eu sempre falo isso. Se é para fazer assim, então não vamos fazer. Não vale a pena, não paga. Então a gente não faz. Ah, vai fazendo o concorrente, deixa fazer. Porque a gente não pode entregar uma informação que eu não possa assinar embaixo e dormir à noite tranquilo. Não que aquela informação está errada, mas ela não vai agregar valor nenhum, né, pro médico. Tem uns, Alessandro, que vem com as cruzinhas só assim, bem... O pH, as cruzinhas, não vem os ácidos, né, os ácidos orgânicos, que é o que a gente quer ver mesmo, o que está sobrando ali. E é isso. Já teve vários que eu falei para o paciente, não me deu muita informação, eu estou testando os que tem aqui em Brasília para ver se algum serve para o que eu quero, mas na verdade eu vou ter que acabar fazendo um contrato com o de fora e ser todos particulares mesmo, igual a Denise faz, a Ana Marta faz, vai ser o jeito. Uhum. Sim, e Eurípides, eu queria aproveitar a tua presença hoje aqui para falar de um tema que é polêmico, né? Não sei qual é a tua experiência, mas eu queria falar mais do procedimento em si, que é o transplante de fezes, né? Então, assim, eu não sei se você tem algum tipo de experiência com esse procedimento, se você já fez, se você já acompanhou, porque a gente tem falado muito sobre isso, né? Existe um movimento para que seja criado um dossiê para levar isso para o Ministério da Saúde para normatizar as condições para o transplante de fezes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, se é que você tem alguma experiência com esse procedimento. Tá, eu ainda estou engatinhando, tá? O que eu sei muito é teoria, não é prática, tá? O que eu tenho visto, até o pessoal da minha pós lá da nutrologia falando, né? É que enquanto o paciente está recebendo aquele transplante, tem que ser feito periodicamente, ele observa melhoras, mas parou de receber, aquela melhora já vai embora. Então, no que eu penso, não adianta fazer o transplante se não vir acompanhado de uma mudança de hábitos, uma série de coisas. Não é para ser colocado como mais uma coisa milagrosa para ajudar a pessoa não mudar hábitos. Mas eu já li a respeito de estudos com N pequeno ainda, que mostra melhoras em pacientes com distúrbios psiquiátricos, distúrbios do transtorno espectro autista, que é bem promissor, sim, as pesquisas, né? Mas que tem que ser criado protocolos para que comece a fazer isso de forma mais precisa aqui no Brasil, né? E eu ouvi falar que parece que o Brasil está entrando numa pesquisa, se eu não me engano, junto com o Canadá, Brasil, eu não lembro mais, a pessoa estava mencionando um multicêntrico aí para fazer um protocolo para tentar um N maior, né, para estar padronizando as coisas, né? Você que está dentro aí da área pode me falar melhor desse estudo aí que está acontecendo. Existe já algumas conversas, né? Porque assim, o que tem se falado muito é quais são os passos e quais são as exigências. Porque assim, essa questão das evidências de melhora, você falou, o paciente faz e depois retorna, né? Volta, ele tem que fazer de novo. Porque a ideia dele fazer o transplante e que ele possa, com o transplante, facilitar mudar os hábitos de vida. Né? Porque muitas vezes, quando a pessoa não muda aquela microbiota intestinal, ela não consegue, por mais que ela queira, né? Ela sabe o que é uma alimentação saudável, mas ela não consegue, porque ela tem vícios em
em doce, em comida industrializada. E a partir do momento que ela muda essa microbiota intestinal, muda toda aquela química que está no intestino, é um convite para que ela consiga iniciar, né, um estilo de vida saudável. Se ela não fizer isso, vai voltar. Quanto tempo? Depende, né? Se fala em 1 a 3 meses. E claro, aí não vale a pena, porque você colocar essa pessoa em risco, porque como qualquer procedimento tem um risco biológico, você falou da colonoscopia, a gente pode falar de um outro transplante de tecido que é um tecido vivo, que é a transfusão sanguínea, tem risco, né? Mas um dos gargalos é a segurança biológica. É isso que a gente está tentando verificar, né? Todos os exames que precisam ser feitos, toda a triagem, não só sorológica, mas os exames também, hemograma, exames intestinais, até o próprio microbioma, porque daí o doador tem que passar por um teste de microbioma, porque precisa entender qual que é o perfil de bactérias intestinais desse doador. E também o que é muito importante que acontece lá fora, o perfil psicológico. Então passa por avaliação psicológica, né, para testar, além da saúde física, a saúde mental. Alessandro, o pessoal tem que ter em mente também que ele já mais 10, 15, 20 anos com o mesmo hábito ruim. A sua microbiota é uma impressão digital. Ela responde rápido a mudanças, tá? Mas se você retoma os hábitos anteriores, ela tende a voltar a ser igual à anterior. Ela quer voltar a ser o que era antes, do jeito que ela era antes. Por isso que é como se fosse uma impressão digital da pessoa, né, Alessandro? Não, exatamente. A gente pode fazer uma analogia grosseira, né? A mesma coisa, uma pessoa que faz uma lipoaspiração. Vai retirar toda aquela gordura abdominal. Agora, se ela fizer, vai retirar, vai deixar tudo direitinho. Se ela não mudar hábito alimentar, isso vai retornar. Ela vai ter que fazer de novo e de novo. Então, assim, o transplante é um convite para que a pessoa possa mudar e um auxílio, né? Um auxílio, por quê? Porque o cérebro sabe que aquilo ali não é bom, mas a pessoa está condicionada e tem todo um desejo por comer certos alimentos. Isso, né? Eu acho que você mesmo falou do teu exemplo, né? Que depois você mudou o teu estilo de vida, você se sentiu melhor, se sentiu mais saudável, e uma consequência foi emagrecer. Você não mudou assim, eu vou mudar meu estilo de vida porque eu preciso emagrecer. Não, eu vou mudar meu estilo de vida porque eu quero ter uma vida saudável, eu quero me sentir melhor, eu quero ficar mais exposto, não quero ter dor, né? E você acabou emagrecendo. Acho que é mais ou menos por aí que as pessoas precisam se conscientizar e que a solução certa não é a solução mais simples, que é fazer um transplante de fezes, que é tomar um medicamento. Eu quero emagrecer, vou tomar um medicamento para emagrecer, e aí eu perco a fome e eu emagreço. Aí para de tomar o medicamento, né, engorda tudo de novo. Aí, uma coisa que o pessoal tem que entender, Alessandro, que hoje em dia, se você não mudou hábitos, você continua com alimentação incorreta, tudo, você é zumbi da sua microbiota. Ela vai mandar certos neurotransmissores para te estimular a buscar o que ela gosta. Então, até isso, eu, por exemplo, vira e mexe, a esposa faz um bolo, alguma coisa, aquilo ali me atrai de uma forma que eu falo para ela, pelo amor de Deus, para de fazer isso, que isso aí... Mas daí você come. A minha microbiota até coça, né? Vamos dizer assim, eu como nas exceções, que a gente também não pode ser radical, né? Claro, mas eu sei as consequências. Vai me dar distensão, vai me incomodar. Então, é se conhecer, é passar a se conhecer. O melhor jeito de você fazer isso é se conhecer. E eu queria perguntar uma coisa bem técnica, né? Você já falou que não fez, mas provavelmente você sabe como é o procedimento, né? Que é feito através de uma colonoscopia, né? Você tem lá o material fecal e você vai fazer a aplicação através de uma colonoscopia. Como é que é esse procedimento? Pronto. Eu já até pensei num projetozinho de pesquisa mesmo, né? De um protocolo de pesquisa. Quando eu passo o colonoscópio, eu chego no seco do paciente. Vocês têm que estar cientes que a maior quantidade de bactérias está no seco, está no cólon direito do paciente. Então, com certeza, se a pessoa faz esse transplante de microbiota por colonoscopia, o colonoscópio tem um canal de trabalho que a gente chama, tá? Com certeza vai ligar um soro com o composto, né? Com essas fezes liquidificadas, já preparadas, com soro fisiológico, algum fator de base, eu conecto no colonoscópio e deixo aquilo ali instilando
e posso ir tirando o colonoscópio devagar, com aquilo ali instilando para instilar em todo o cólon. Então eu estou fazendo um reflorestamento, entre aspas. Eu tinha ideia de fazer um trabalho de pesquisa, mas fazendo com probióticos, tentar algo semelhante com probióticos, com o meu grupo controle sendo um paciente que vai tomar um placebo, né, um sorinho ali, em vez de ser com probiótico, e um outro grupo vai fazer a colonoscopia, eu vou terminar fazendo a inoculação dos probióticos. E seguir esses dois grupos por um tempo, para ver se vai fazer diferença, sabe? Mas é interessante, sim. Dá para fazer por endoscopia também, que a pessoa coloca após o duodeno, mas eu acho que as fezes vai passar por um processo digestivo se você jogar no duodeno, tá? Então pode não chegar muita coisa viva lá embaixo. Eu acho que por colonoscopia seria algo mais preciso para isso. E como é que faz o preparo do paciente para ele faz uso de laxante? Quanto tempo que ele precisaria ficar lá? Porque assim, não adianta só colocar, tem que primeiro limpar aquele conteúdo bacteriano intestinal, aquele conteúdo ruim. Sim, não é nem só isso, mas para eu conseguir visualizar bem a mucosa para não passar pólipo batido, né? Então, tem muitos tipos de preparo, tá? Cada clínica tem seus protocolos, né? Tem uns mais baratos, uns mais caros. Grande parte usa manitol, né? Que manitol é um poliol fermentado. Para quem tem problema com FODMAP, não vai ser legal, vai distender tudo, né? Para fazer esse exame. É um dos que dá para usar. E falando isso que eu te falei, a doutora Ana Marta, ela faz colonoscopia, depois de fazer um preparo, uma limpeza, ela dá probióticos para o paciente. Ela diz que tem uma melhora mais rápida em termos de sintomatologia, né? Que na verdade a gente tirou a biota natural ali, grande parte dela, com a limpeza do cólon. Ela coloca essa fauna, entre aspas, ectóctone, né, que é de fora, e eu creio, no meu ponto de vista, que só estimula a briga ali dentro para a sua flora voltar ao normal mais rápido. Ela não vai reflorestar, ela vai só estimular. Que eu acho que, na verdade, o que ajudaria não precisa ser nem bactéria viva, né? Pode ser os MAMPs mesmo que já estimularia isso. E como é que você vê as perspectivas, né? Talvez nem tanto você como um prescritor, mas como um executor do transplante de fezes. Por exemplo, assim, um endocrinologista tem lá o paciente, eu vou recomendar para você fazer o transplante de fezes como um adjuvante no teu tratamento e eu vou te indicar lá o doutor Eurípides, né? Como é que você vê isso, assim, daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos? Você acha que é uma coisa que vai acontecer, que vai vingar? Eu tenho certeza que... Porque assim, já acontece há muito tempo, né? E acontece no Brasil hoje, assim, off-label, né? Claro, é autorizado pela Anvisa no caso da infecção pelo Clostridium, difícil, ok? Mas assim, para outras indicações, acontece entre aspas por debaixo dos panos. Né? Não, eu tenho certeza que é o caminho natural das coisas e o mais legal disso que você está falando, porque eu fiz parte da formação da Sociedade Americana de Medicina Integrativa, foi fundada aqui no Brasil para fazer protocolos de pesquisa e um dos protocolos de pesquisa pode ser o transplante de fezes. Dentro de um protocolo de pesquisa, não cobrando do paciente, né, sendo algo experimental, nem o CFM nem a Anvisa costuma pegar no pé, não, mas tem que estar bonitinho dentro de um protocolo, embasado em protocolos internacionais, para começar a mostrar que tem resultado, para aí sim ficar label e parar de ser off-label. Né? Mas então você acha que isso vai acabar acontecendo em um prazo maior ou menor? E você vê com bons olhos isso? Uma coisa você dizer que vai acontecer, outra coisa você vê que é uma coisa boa, uma ferramenta, né? Uma intervenção boa. Com certeza. Não tenho dúvida que para aqueles pacientes mais crônicos, que eu preciso fazer algo mais emergencial antes de que ele consiga mudar os hábitos, eu já faço um pouquinho disso com uma colonoscopia. Eu vou te dar um exemplo. O paciente tem o intestino tão preso, que
que próprio preparo da colonoscopia, quando ele retorna, melhora tanto, só de limpar aquele tanto de coisa que estava ali, que quando eu retomo e começo a mudar os hábitos dele, ele consegue manter aquele intestino funcionando bem. Então, algo emergencial até o cara conseguir mudar as estratégias de vida dele, com certeza, é mais um arsenal que eu vou ter na manga aí. Uhum. Tem uma pergunta aqui para a gente encerrar que eu não entendi muito bem. Não sei se você está conseguindo ver ali, da Jo Mendes. Qual a diferença entre os exames de fecorressonância do tempo de trânsito colônico? Pronto, tempo de trânsito colônico eu faço até com um raio-x simples, que você pede para o paciente engolir umas cápsulas que tem alguns compostos que dá para ver no raio-x. Aí ele faz um raio-x de base, um raio-x um dia, 3 dias, 5 dias, 10 dias, para ver se ainda tem taxinha ali, que vai me mostrar como é que está o tempo de trânsito desse cólon do paciente. Tá? É bem rudimentar, é um exame até que não é mais tão feito, né? E a defecorressonância, ela veio para substituir esse exame, para mostrar questões de evacuação. Por exemplo, obstrução de saída, que é uma coisa muito comum, que eu vejo na manometria, que é um exame mais simples do que a defecorressonância, ela vai me mostrar que está acumulando, no caso da defecorressonância, o líquido contrastado num ponto de stop ali, que me mostra que o bulbo retal, que está abraçando o reto, não está deixando descer com facilidade. E nesse que bate os raios-x, vai concentrar no cólon esquerdo ali, pouco acima do reto, eu sei também que é o bulbo retal. Então são algumas artimanhas que a gente tem aí para uma causa grande de intestino preso, que é a obstrução de saída, que muitos pacientes mudam hábitos, aumenta a fibra, aumenta o líquido e não melhora. Aí faz uma manometria, mostra onde está o problema. Que aí entram nossos queridos fisioterapeutas que faz o biofeedback anorretal para te ensinar a evacuar corretamente e te ensinar a cansar essa musculatura para que você evacue. E ela está perguntando qual desses mostram se houve lesão dos nervos. Eu acho que nenhum dos dois é bom para isso, não. Faz a manometria anorretal, que você ganha mais. Ok, Eurípides, eu queria agradecer, né? A gente está aqui já com a contagem regressiva. Mais uma vez passou muito rápido, a nossa conversa sempre é agradável, né? Então queria agradecer a tua disponibilidade, estar aqui conversando com a gente e fazendo esses esclarecimentos sobre o câncer coloretal, que é algo que tanto preocupa, né, as pessoas e que é um problema muito sério de saúde pública no Brasil. O Brasil é um dos países que tem maior índice de câncer coloretal. Queria agradecer a presença de todos, né? Dizer que a live vai ficar gravada e eu passo a palavra para você, Eurípides, para se despedir aí do pessoal e fazer as tuas considerações finais. Obrigado. Eu só tenho a agradecer também, e essa é a bandeira do Papo de Reto, prevenção do câncer coloretal. Sempre que me chamar, estou disponível para você. Ok, muito obrigado. Boa noite, Eurípides. Boa noite, pessoal.